Olá, professor Jefferson novamente. No vídeo a gente vai tratar agora sobre as relações trigonométricas em triângulos retângulos. Então, triângulo retângulo, por definição, é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo que tenha 90 graus. Né? Então, nesses triângulos retângulos que a gente está apresentando aqui, todos o ângulo reto é representado, por esses cantinhos que a gente tem aqui, um quadrado e um pontinho, que está representando exatamente o 90 graus. E a hipotenusa é exatamente o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, nesse aqui, o lado R, nesse outro, o correspondente A, e nesse outro, o correspondente X. Os catetos são os outros dois lados do triângulo, E a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180. Ou seja, para o caso do triângulo retângulo, como um lado sempre será 90 graus, a soma dos outros dois ângulos tem que ser 90 graus. Certo? É importante lembrar dessa relação. Tá? Então, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, se a gente tiver esse triângulo retângulo que está mostrado aqui, com esse ângulozinho que está mostrando aqui no ângulo C, certo? No vértice C, então o lado B, denomina-se cateto adjacente ao ângulo C. Então, o lado B, que seria esse, então ele vai ser adjacente ao ângulo C. Porque você pode observar que o cateto aqui B, certo? O lado B, ele encosta no ângulo aqui, ó. Se a gente for fazer o ângulo, ele realmente encosta, é encostado pelo ângulo. Então ele faz parte das duas partes do triângulo que formam esse ângulo. Então ele é adjacente, ok? O lado C, que é esse que eu mostrei aqui, ele é denominado cateto oposto ao ângulo C. Então, você pode ver que ele realmente é oposto. Ele está do outro lado do triângulo aqui. Então, ele está fazendo oposição. Ele está de frente ao ângulo. Então, sempre é bom determinar. Você tem que saber exatamente quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. E isso vai depender de quem? Vai depender exatamente de qual ângulo você está dizendo, de qual ângulo você está tratando. Então, se você estiver tratando do ângulo C, o B é o adjacente e o C é o oposto. Agora, se a gente tivesse um ângulo aqui em B, a gente vai inverter. O C será o adjacente e o B será o oposto. Então, os lados do triângulo de um dos ângulos podem ser relacionados por algumas pelas relações de seno, que seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, como se a gente está utilizando o ângulo C, seria o lado C sobre A, que é a hipotenusa, que é exatamente oposta a quem? O ângulo reto. Certo? O cosseno é outra relação que a gente tem para um triângulo retângulo, que é determinado por cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de C, desse ângulo C, é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o B, sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente de C, que pode ser definida como o seno sobre o cosseno, ou como o cateto oposto sobre o adjacente. Quem é cateto oposto ao C? O cateto oposto é o Czinho. E cateto adjacente, o B. Então, C sobre B. Ok? Outra relação que a gente tem para um triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. Ele relaciona os três lados. Então, ele estabelece que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui nesse caso, nesse triângulo que está sendo apresentado, vai ser A ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a B ao quadrado, mais o C ao quadrado. Certo?
Então, para a gente aplicar essas fórmulas ali, saber como a gente vai utilizar, então tu vai ter que escolher com inteligência quais são as relações que tu vai utilizar, né? Normalmente tem mais de uma que pode ser utilizada, né? Vamos fazer uma aplicação no exemplo. Um triângulo retângulo possui um ângulo que mede 25 graus e o cateto que se opõe a este ângulo vale 10 metros. Calcular a hipotenusa e o outro cateto. Então, basicamente, o que está sendo dado é que é um triângulo retângulo, né? E que um dos ângulos, eu vou atribuir ao lado C aqui, né? Que ele possui 25 graus e que o cateto que se opõe, então aquele que é o oposto ao 25 graus, vale 10 metros. Então, nesse caso, será o C, certo? Então, C é 10 metros. Dessa forma, então, ele quer descobrir quem é A e quem é B, né? Porque ele quer calcular a hipotenusa e o outro cateto. Então, uma das formas vamos utilizar o seno. Por quê? Porque eu já sei, né, que o seno de C é igual ao C sobre A, que seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o C eu já tenho o valor e o ângulo eu também tenho o valor. Então, substituindo, o seno de 25 graus vai ser igual a 10 sobre A. Então, eu posso passar o A multiplicando para cá, né? E eu vou ter A vezes seno de 25 graus. E agora eu posso passar o seno dividindo 10. Certo? E eu vou obter que A é igual a 10 dividido pelo seno de 25 graus. Né? Resolvendo, então, eu obtenho a hipotenusa com valor de 23,66 metros, no caso. Aplicando Pitágoras, eu poderia utilizar a tangente, o cosseno ou Pitágoras. Então, utilizando Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, eu já tenho a hipotenusa e tenho o valor de C. Então, agora o que me resta é obter o valor de B. Então, fica bem fácil a aplicação. Então fica 23,66 ao quadrado igual a B ao quadrado mais 10 ao quadrado, que é o valor que eu já possuía. Então fica 559,9, né, igual a B ao quadrado mais 100. Passo o 100 para o outro lado subtraindo, eu vou obter 459,9 igual a B ao quadrado. Troco os lados ali, né, basicamente. Né? E tiro a raiz e vou obter que o B é um cateto com um tamanho de 21,54 metros. E o problema está resolvido, certo? Então, basicamente, aí a aplicação das fórmulas, a aplicação para descobrir realmente quais são os valores, né, de cada parte do triângulo. Né? E se a gente fosse descobrir ali qual é o outro ângulo, né? Basicamente seria diminuir 25 de 90, né? Então ficaria 90 menos 25. Eu teria que o ângulo aqui em B, esse ângulo aqui, seria de 65 graus. Por quê? Porque aqui em A, né? Aqui é 90 graus, mais 25, mais 65, isso dá 180. Ok? Então, aqui em B, 65 graus. Sabendo disso, deixo aqui alguns exercícios para que vocês apliquem os conhecimentos adquiridos aí. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Né? Sem mais, espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo e fico à disposição. Muito obrigado, até a próxima.